E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da neurociências. Meu nome é Patrícia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atenção à reabilitação da pessoa pós-AVC, cuidando do transtorno de humor. Vamos iniciar nosso bate-papo contextualizando um pouquinho vocês a respeito do que é, como ocorre, quais os sintomas e como prevenir o acidente vascular cerebral. Então, o sangue é levado ao cérebro por dois pares de grandes artérias, certo? As duas carótidas, que passam pelo pescoço, e as duas vertebrais, que passam por dentro da coluna. Essas vias desagam em artérias menores, e se o sangue deixar de fluir por algum motivo, ou seja, o rompimento da artéria ou a obstrução dela, vai faltar oxigênio e as células nervosas vão morrer. É aí que está caracterizado o AVC hemorrágico, que no caso é o rompimento da artéria, e o AVC isquêmico, que seria a obstrução da mesma. Como vocês podem ver nesse slide, o AVC hemorrágico pode acontecer por diversos fatores, como a pressão alta, a utilização de medicamentos anticoagulantes, a má formação das artérias e aneurismas cerebrais. Já no caso do AVC isquêmico, é um problema desencadeado mais por hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, doenças de Chagas, doenças genéticas e arritmias cardíacas. É importante também ressaltar que, de todos os casos de AVC, 80% são isquêmicos, enquanto 20% são hemorrágicos. Porém, como vocês podem observar também no slide, desses 20% hemorrágicos, 70% resultam em morte. Portanto, é importante ficar atento aos sintomas, que no caso é perda da visão, que nem sempre é total, a imagem pode ficar distorcida, problemas de fala, o paciente não consegue falar claramente ou entender o que o outro fala, fraqueza facial, ele não consegue sorrir e um dos cantos da boca fica caído, fraqueza nos braços, ele não consegue erguer os dois braços nem fazer movimentos nos dedos, e fraqueza nas pernas, a pessoa não consegue ficar de pé. Se você observar um desses sintomas, leve imediatamente à emergência. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, apesar do declínio nas taxas de mortalidade, o AVC representa a primeira causa de morte e incapacidade no país, gerando um grande impacto econômico e social. Dados provenientes de um estudo prospectivo indicaram incidência anual de 108 casos por 100 mil habitantes, taxa de fatalidade aos 30 dias de 18,5% e aos 12 meses de 30,9%. Já de acordo com o último informe epidemiológico das doenças crônicas não transmissíveis, que ocorreu aqui no Ceará em 2013, a gente pode observar que o cenário não está muito diferente quando se analisa as taxas de mortalidade por causas específicas. No caso, as doenças cerebrovasculares ocupam a primeira posição, com 34,2 casos por 100 mil habitantes, que ocorreu em 1997, e já em 2011 foram 53,6 casos por 100 mil habitantes. Então, o que é importante se discutir de acordo com a magnitude dessa doença no Brasil e aqui no Ceará? É importante a gente ver os 10 fatores de risco que estão presentes em 90% dos casos do AVC. Vocês podem observar no infográfico que a hipertensão é a maior responsável pelos AVCs, estando ligada a 1/3 das ocorrências, fora as outras causas que já foram discutidas aqui, que no caso é o uso do cigarro, sedentarismo, acúmulo de gordura abdominal, alimentação rica em gorduras e carboidratos que aumenta o colesterol, diabetes, consumo excessivo de álcool, estresse, depressão e doenças cardíacas. Agora que você conhece mais um pouquinho sobre AVC, o que ele é, os sintomas, como se previne, vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de humor pós-AVC. Pega o café, senta, relaxa e vem comigo. Esse transtorno de humor geralmente é de instalação tardia. A fisiopatologia não está esclarecida, estando envolvido o lobo frontal e sistema límbico, comumente associado ao quadro depressivo, por isso que eu coloquei a depressão. Ela é caracterizada por crises de choro e riso incontrolável, sem relação direta com o fator causal. O próprio cliente, ele sabe que está ocorrendo isso de forma dissociada ao estado de humor, então ele pode reconhecer esse comportamento como inadequado, o que aumenta mais ainda a sua ansiedade. Não existe medicação específica para esse transtorno, e indica-se a avaliação de uso antidepressivo quando associado ao quadro de depressão. É importante que toda a equipe multiprofissional trabalhe em conjunto com o cliente, objetivando a redução do impacto negativo e a manutenção do programa de reabilitação, minimizando o transtorno para ganho de qualidade de vida, autonomia e inserção social. Como vocês podem ver nesse slide de um estudo realizado sobre depressão pós-AVC, publicado na Revista da Associação Médica Brasileira,
A prevalência da depressão maior pós-AVC é de 10 a 34%, variando conforme as diferenças dos métodos de pesquisa. O período pós-AVC, o tipo da população avaliada e o tratamento recebido pelos pacientes, assim como o critério utilizado para diagnóstico da depressão, podem influir a sua prevalência. Portanto, prosseguindo no estudo, alguns aspectos que têm sido identificados como fatores de risco para o desenvolvimento da depressão pós-AVC são o prejuízo funcional, que dependendo da sua gravidade pode aumentar em 16 vezes a chance do paciente ter depressão, o prejuízo cognitivo, que tem sido associado à depressão como na realidade pode também ser um sintoma depressivo, a história pregressa de depressão, que é um importante fator de risco, a idade, onde pacientes mais jovens apresentaram propensão maior de desenvolver a forma mais grave da depressão no período agudo pós-AVC, enquanto que os mais velhos apresentaram sintomas no período tardio pós-AVC de depressão maior. O sexo, onde a depressão acomete mais mulheres do que homens, numa proporção de 2:1. A história de AVC prévio, que tem sido também associada ao desenvolvimento da depressão pós-AVC de forma geral. Hipercortisolemia, que tem sido detectada como fator de vulnerabilidade para o desenvolvimento da depressão maior pós-AVC. Aspectos sociais, onde morar sozinho ou ter uma rede social pobre são apontados como fator de risco. E o correlato neuroanatômico, no qual muitas investigações têm destacado a localização do AVC como fator de risco para a depressão, mesmo quando avaliado em conjunto com os demais fatores de risco. Então, em estudos de corte transversal, a depressão foi o fator mais fortemente associado à baixa qualidade de vida dos pacientes no período de 1 a 3 anos pós-AVC, e a ocorrência de depressão após o AVC também é uma das importantes causas de mortalidade. E a depressão pode causar AVC? Segundo 2 estudos prospectivos, um realizado no Japão e outro nos Estados Unidos, afirmaram que sim. Ambos detectaram que a sintomatologia depressiva aumentava o risco, chegando a ser considerado um fator preditor para a ocorrência do AVC. Quanto ao tratamento, é o que eu havia dito anteriormente, não existe medicação específica para esse transtorno. Porém, vários estudos têm mostrado a eficácia da terapêutica antidepressiva no caso da depressão. A nortriptilina mostrou ser superior ao placebo e a fluoxetina quanto à remissão da sintomatologia depressiva. Constatou-se também uma resposta significativa dos pacientes à fluoxetina quando comparada ao placebo. E o citalopram também tem se mostrado ser efetivo e seguro no tratamento da depressão pós-AVC. Neste artigo de 2014, a pergunta base é: a atuação especializada da enfermagem, desde a mobilização precoce no leito até leves atividades em membros inferiores com aumento da resistência, poderia reduzir a depressão pós-AVC? Foram 2 grupos, sendo um controle e um experimental, usando a escala de Beck. Após 12 semanas de intervenção, houve uma diferença significante com P menor que 0,05 para o grupo experimental, com diminuição dos diagnósticos de depressão e ainda com ganhos como aumento da resistência. Vale ressaltar que neste estudo os enfermeiros foram treinados para atendimento mais técnico, personalizado e humanístico. E por falar em cuidado personalizado e humanizado, nada melhor do que a ajuda da família para diminuir os níveis de apatia e irritabilidade pós-AVC, contribuindo com a cooperação e força de vontade do paciente. Em um estudo, foram avaliados 226 pacientes com AVC, nos quais foram divididos em 2 grupos. Um recebia cuidados intensivos técnicos e a família envolvida, e o outro recebia somente cuidados intensivos. Adivinha o resultado? Os pacientes com lesão no hemisfério E e suporte profissional puramente, sem a ajuda da família, tiveram alta taxa de depressão, enquanto os outros que tiveram ajuda familiar tiveram a redução do impacto do AVC na vida familiar e social em 6, 12 e 24 meses. Bom, pessoal, é isso. Eu quis falar um pouquinho sobre AVC, pois se trata do meu universo de trabalho. Eu espero que todos vocês tenham gostado e muito obrigada pela paciência. Até a próxima. A gente se vê.